confessamos que essa fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua voz, a Tua palavra, nós te rogamos a maravilhosa bênção de que o Senhor nos instrua nesta manhã, que Teu Espírito Santo nos dê iluminação da Tua parte para compreender o texto que está diante de nós, compreender a verdade que o Senhor tem a nos comunicar e recebê-la com alegria e satisfação no coração para praticarmos e para pautarmos a nossa vida a partir da instrução que o Senhor nos trouxe. Rogamos que seja assim, Pai querido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando nesta série de mensagens Deus Senhor em paralelo ou em complemento ou em harmonia com a verdade exposta também naquelas passagens de Gênesis que exploravam o aspecto pactual do relacionamento de Deus conosco a partir da amizade, que Deus mesmo se referia, por exemplo, a Abraão como seu amigo. E nesse outro aspecto, Deus Senhor, a partir da experiência que Deus promoveu na vida de Moisés, a quem Deus chamava meu servo. De modo que essas realidades não são excludentes, optativas, mas cumulativas e vão nos dando melhor a noção da abrangência, não é, dessa relação com Deus e nos apontam para aquela verdade inequívoca do Salmo 25, não é? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, experimentar, vivenciar a sua aliança. E nós temos caminhado assim. No último domingo, nós meditamos no texto de Êxodo 12, aquela grande libertação ou o envio da 10ª praga e o livramento, a salvação do Senhor, poupando os primogênitos de todas as casas em que havia o sangue do Cordeiro. E nós sabemos, sim, que da mesma forma como esta libertação política, geopolítica, pontual, bélica, não é, aponta para uma libertação maior, não é, de Deus retirando o seu povo de um jugo escravizador para trazê-lo para o seu reino, para que o sirva. E assim nós sabemos que isso aponta para a obra de Cristo, o grande libertador, nosso grande Salvador, por meio de quem Deus nos libertou do império das trevas, nos conduzindo assim para o reino, onde servimos, o reino do Filho do seu amor. E sob alguns aspectos, uma questão que é respondida ao longo dos capítulos 12 e 13 é: por que fazemos isso? Porque alguns ritos são orientados e exigidos da parte do Senhor para o seu povo, tanto no capítulo 12 como no capítulo 13, e ali existe uma orientação de que a criança pergunte, não é? Por que fazemos isso? Que rito é esse? E os pais devem dizer: é pelo que o Senhor fez. Por que fazemos o que fazemos aqui? Insistimos, não é, em todos os cultos, sempre nos orientarmos e estarmos lembrados, né? Por que fazemos o que fazemos aqui? Entendendo também a adoração como um serviço ao Senhor, uma vez que Deus, Senhor, nós servos, é pela obra que Ele realizou. Mas há um período atrás, um amigo, irmão na fé também, lá de Recife, me mandou umas mensagens, né, compartilhando que vinha procurando tirar dúvidas de um colega de trabalho, um colega incrédulo, não é? E as dúvidas chegaram no ponto em que o colega compartilhou para ele que não entendia porque Deus fez o que fez. Para ele não fazia sentido. E este nosso irmão na fé estava com dificuldades de explicar. Ele se referia a esta coisa de nos criar, sendo Deus onisciente, não é, sabedor de todas as coisas, nos criar sabendo que pecaríamos. Porque toda essa epopeia, porque toda essa trajetória, todo este grande drama e esta trama, não é, que tem movido a história da humanidade e tanto sofrimento implicado nisso, inclusive o sofrimento do próprio Deus na cruz, não é? O sacrifício do próprio Filho. E na cabeça daquele rapaz, não faz sentido, porque Deus fez assim. Não poderia Ele simplesmente ter feito tudo
perfeito, sem necessidade de todos esses acidentes, incidentes, todos esses episódios tão traumáticos. Percebe? Para Ele próprio também, uma vez que Ele vivenciou as dores todas, de forma culminante no madeiro, em que não havia só a dor física, mas a dor excruciante do que bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que tudo isso? Não é? Eu penso que essa é uma pergunta muito justa, que ocorre ao coração do ser humano, do incrédulo e, quem sabe, do que crê. Você já se fez essa pergunta? Por que Deus agiu assim? E aí, de forma diminuída, de forma mais localizada, pensando na nossa experiência, na nossa rotina, nos nossos acontecimentos, que são uma partícula dentro desta trama maior. Por que Deus tem agido assim na minha vida? Por que determinados episódios? Por que não simplesmente nos conduzir de forma mais suave? Por que tudo isto implicado, não é? E eu penso que esse texto nos responde. Esta é a resposta essencial que esse texto traz, porque Deus está aqui categoricamente dizendo que será glorificado por meio deste ato de salvação. Nós sabemos, não é, que tanto o capítulo 12 como o capítulo 14 aqui se complementam. São dois atos desse clímax da narrativa, pelo menos até aqui. Não é? Deus viu o sofrimento do seu povo, ouviu o seu clamor, desceu para fazê-lo subir. É a linguagem de Deus mesmo a Moisés, quando o vocaciona lá no episódio da sarça ardente. E ali começa essa trama, essa epopeia, essa grande narrativa, essa história real, não é? De um Salvador que se interpõe entre o seu povo e o escravizador do seu povo, não é? Para operar essa grande salvação. E é óbvio, né? O ponto culminante é a salvação, é a libertação. E Deus diz que neste ato, aqui, né, no capítulo 14, o segundo ato desse grande ápice em que Deus está livrando, não é? No capítulo 12, com aquele episódio do envio da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó se rende, ao menos temporariamente, e deixa o povo ir. E aqui nós temos a narrativa da travessia do Mar Vermelho. Deus, de forma culminante, de forma maravilhosa, estrondosa, dando aquele grande sinal de livramento extraordinário, e isso ficou marcado na história mundial, não é? Todo o Ocidente, o mundo inteiro conhece esta história. Pessoas crentes e incrédulas, não é? Reconhecem ali uma grande história sendo contada. Nós sabemos que essa história é a história real da salvação, não é? Mas ela nos marca a todos. E Deus diz que ali Ele está sendo glorificado. No verso 4 desse capítulo 14, Ele diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, lá pelo verso 17, partezinha final daquele verso, já entrando no verso 18, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado. Então Deus está fazendo e agindo desta forma, salvando o povo por meio de todos esses episódios para ser glorificado. E nós vamos entender isso melhor ao longo da exposição, não é? De modo que nós temos aqui Deus, o Senhor, o nosso Salvador, sendo glorificado, não é? A glória de Deus na salvação, uma vez que nós sabemos, como já dissemos, que essa salvação pontual, não é? Militar, política, geopolítica, aponta para a grande salvação que Cristo executou por nós. Então, aqui nós temos o texto dividido de forma muito simples, do verso 1 ao 14, com
esta perseguição de Faraó e seu exército sobre o povo de Deus. Faraó mudando de ideia e partindo para perseguir o povo, e dos versos 15 em diante, até o fim do capítulo, a salvação que Deus promove, né? Então, pensando ainda aqui nessa primeira parte da perseguição que Faraó vai infligir sobre o povo, não é? Nós temos aqui algumas verdades já para orientar nosso aprendizado. Primeiro, que você vai ver aqui que muitas vezes nós não percebemos e não entendemos o que Deus está fazendo. Quando eu digo nós todos, o seu povo e o não povo. Veja o que a narrativa vai começar a nos ensinar, não é? Versos iniciais, a partir do 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Meus irmãos, essa região aqui, orientada pelo Senhor, logisticamente, pensando em termos estratégicos, um tiro no pé, tá? Veja, é uma região pantanosa, você vai ter pântano de um lado, deserto do outro e o mar do outro, e o exército de Faraó vindo atrás. É isso que você vai ter, o povo cercado. Deus está levando o povo para o cerco. Então, verso 3, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus sabe que essa é a conclusão óbvia. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, para que persiga vocês, persiga o povo, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, não é? Então nós temos aqui esta primeira informação de Deus movendo essas circunstâncias, levando o seu propósito de ser glorificado por meio da salvação, mas de ser glorificado nessa história toda. Porque Deus faz o que faz, porque Deus faz do jeito que faz, não é? É para a glória dele. Deus está buscando sua própria glória, e isso eventualmente pode despertar no coração do ouvinte a seguinte indagação: mas não seria um exercício de vaidade de Deus? Não é? Está fazendo tudo, implicando em aflição, inclusive, não é? Para a própria glória dele. E eu quero que você, se tem essa pergunta no coração, a mantenha aí. Se puder, até anote, tá bom? Não a despreze, porque ela precisa ser respondida. E esse é o nosso objetivo. Mas também nós vamos ver aqui que, de fato, as pessoas não estão entendendo, não é? Por exemplo, Faraó e seu exército. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, ou seja, a Faraó, que o povo fugia, estou no verso 5, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon, onde Deus havia conduzido o povo. Não é? Então, nós temos esta trama, Deus dizendo que endurece o coração de Faraó, pelas circunstâncias, e nós não sabemos se a narrativa aqui está querendo afirmar que Deus agiu também de forma sobrenatural. Calvino, mesmo comentando esse texto, nos diz que a ideia mais apropriada é que Deus não tirou a obstinação do coração de Faraó, a sua inclinação maligna, maléfica, e era uma confirmação já deste mal que há naquele coração. Ou
alguns comentadores vão dizer, a própria circunstância, ou seja, o próprio arranjo de Deus por meio das circunstâncias, trouxe à luz a dureza do coração de Faraó, e é isso que significa a expressão. Em qualquer das interpretações, não há aqui uma responsabilização de que Deus é o culpado pelo coração duro de Faraó, e assim Faraó estava excusado, não tem culpa nenhuma, é um mero fantoche. Não é disso que se trata. Não é? O texto não aponta nessa direção, mas na demonstração, na ratificação, na confirmação de um coração maldoso, obstinado, relutante, opositor ao próprio Senhor. De modo que, enquanto Deus promove o seu processo de salvação, enquanto Deus faz o que faz para a sua glória, Deus vai revelando os corações, por meio inclusive das circunstâncias. Isso é verdadeiro para todo ser humano. No caso aqui, o incrédulo, não é? Que encontra seu emblema último em Faraó. O emblema último, o signo bíblico último dos corações endurecidos, e tantos há por aí, de modo que Deus promete ao seu povo trocar-lhes o coração de pedra por um coração de carne. Este é o coração humano, duro, endurecido, e que diante das circunstâncias se endurece ainda mais e diz: esse Deus não faz sentido. Foi em corações assim endurecidos que ele agiu, e esta assembleia aqui está repleta deles, cada um dos nossos. O nosso coração foi quebrantado pelo Senhor, corações duros. E essa dureza, às vezes, mostra alguma reminiscência na nossa incredulidade. A partir do verso 10, nós lemos assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Deus salvando, movendo circunstâncias no processo de salvação, por meio dessas circunstâncias mesmo, nos vai revelando o nosso próprio coração. Todo o coração vai ficando desnudado diante do Senhor. Aquele povo que viu os 10 sinais, aquele povo que creu e aspergiu sangue nas portas, aquele povo que experimentou salvação, aquele povo que já tinha ritos sendo organizados para serem observados, ritos que explicavam por que vivemos como vivemos, por que somos assim, por que somos um povo diferente, pela salvação, pelo que Deus já fez. É este povo que, no decurso das circunstâncias que Deus traz neste processo de salvação, é o povo que murmura. Ninguém está entendendo nada. E muitas vezes eu e você, confessemos, somos tomados pelo turbilhão das circunstâncias. Meus irmãos, as circunstâncias, muitas vezes, nublam a nossa perspectiva. Às vezes é difícil discernir o Senhor na tempestade, não é? E isso vai nos mostrando o quanto o nosso coração é necessitado da graça daquele que diz: não temas. O povo se entristeceu, o povo até se enfureceu. Moisés foi para isto? Por acaso não tem cemitérios no Egito? Há uma falência dos serviços, você nos traz para morrermos no deserto e aqui ficarmos de comida para os abutres? Essa era a ideia, essa é a grande salvação? Não é? Muitas vezes a caminhada é desafiadora, mas os mandamentos de Deus não são penosos, como lemos hoje pela manhã.
E qual é a vitória que vence o mundo, senão a nossa fé? E quem nos dá fé e alimenta a nossa fé com sua própria palavra? Não é porventura o Senhor? E veja a resposta, verso de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. O povo temeu muito, nos diz o relato. E Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Note que antes o povo levantou os olhos e viu. E chegando o faraó, os filhos de Israel, verso 10, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios. E a palavra aqui é: não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Olhe para a salvação. O termo aqui traduzido por livramento é essencialmente, na sua raiz, o mesmo termo que vai dar nome a Josué e a Jesus mesmo, Yeshua. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Olhe para a salvação do Senhor. Olhe, porque o Senhor salva, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, as circunstâncias, nunca mais os tornareis a ver. E não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, porque Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a glória de Deus está sendo revelada. E eu oro para que aquela possível má impressão de que se trata de vaidade do Senhor, revelar sua glória na salvação, essa impressão equivocada esteja se dissipando no nosso coração. Não é vaidade, é bondade, é graça. No meio disso tudo, no meio das angústias que as famílias têm enfrentado, que as doenças têm nos trazido, que as decepções têm nos trazido, que o pecado tem nos trazido, Deus está agindo e nos chamando a olhar para a salvação dEle, de modo que, olhando para a salvação do Senhor, a sua glória vai sendo revelada, inclusive nessas circunstâncias, e nós vamos sendo confortados. Bem, a partir daqui, do verso 15 em diante, nós temos o livramento, a salvação sendo descrita mesmo, não é? Então, nesses primeiros versos, ou nessa primeira metade, nós temos algumas lições, não é? Primeiro, que Deus está movendo as circunstâncias. As nossas circunstâncias são as circunstâncias de Deus para nós. E também que essas circunstâncias revelam o coração dos homens, dos crédulos e dos egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Seguindo, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou, ou o confundiu, alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E aqui Deus está recebendo glória. Aqui há a confissão de que Deus peleja pelo seu povo, de que Ele nos salva, e isso fica evidente, patente a qualquer olhar. E durante esse processo Ele também nos edifica, porque houve aquela palavra de encorajamento e houve o agir de Deus. Você tem aqui orientação, condução e proteção. No final do capítulo 13 nos são descritas, essas colunas de nuvem e de fogo. A nuvem
protegendo-os do sol escaldante do deserto, e o fogo os aquecendo também naquela noite fria, mas lhes mostrando direção à noite. E aqui eles são destacados, são aqui descritos como esta orientação, mas também este cuidado, de modo que nós precisamos, na nossa fé, que vence as circunstâncias, que olha para a salvação do Senhor, precisamos dessa instrução, desta orientação, de um caminho sendo mostrado, mas precisamos também exercitar a fé também em descansar, em sermos protegidos, em nos reconhecermos protegidos pelo Senhor, que se interpõe, como a narrativa nos mostra, não é? Veja o que é dito. Então, verso 19, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, os dos egípcios, e para estes, Israel esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite o povo e aqueles, os exércitos de Faraó, não puderam aproximar-se. Nesse cume desta epopeia do Salvador, seu povo e o escravizador, ele se interpõe. E assim nós nos lembramos das palavras do salmista no Salmo 103, quando diz: quanto dista o ocidente do oriente, e assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como disse o profeta, os nossos pecados, a nossa transgressão, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele faz separação entre nós e os nossos pecados, se interpõe entre o nosso escravizador e nós, o acusador, o inimigo da nossa alma. E isto plenamente se verifica no Cristo crucificado, o ato culminante de Deus para nos separar de toda acusação que pesava contra nós. Por trás da cruz estamos nós, para lá da cruz, esse passado condenatório, a obra da carne, o diabo, a carne e o mundo estão para lá. Nós estamos para cá da cruz, protegidos pelo Cordeiro, pelo Salvador, que se interpõe, ele que é mesmo a coluna de nuvem que nos protege, ele que é mesmo essa coluna de fogo que nos orienta, que nos ilumina, de modo que nossa fé repousa em instrução e em experiência do cuidado dele. Nós cremos no que se diz dele, na instrução, e cremos nele que age em nós, e provamos, seguimos o conselho poético inspirado: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E a glória de Deus se revela na salvação. Os versos seguintes nos falam do juízo, 26 a 29, nos descrevem toda a destruição e ruína que veio sobre aqueles que confessaram: realmente, este Deus salva o seu povo. Naquele dia, até o ímpio sairá satisfeito. No sentido de que não restarão perguntas, tudo estará esclarecido. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Estou lendo a partir dos versos 26 e 27. Ao romper da manhã, retomou a sua força, os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os olhos de Israel caminhavam, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. A salvação implica em juízo, e esse juízo está sendo manifesto, e o povo vê isso também edifica a nossa fé, e a glória de Deus está sendo revelada, um grande sinal. A partir do movimento chamado de teologia liberal,
que ficou muito forte nos séculos XIX e começo do século XX, começaram a surgir explicações naturalistas, não é? Que excluíam a possibilidade de milagres para esses episódios. Por exemplo, de que há uma baixa da maré periódica naquela região. Não é? E nós lemos então aqui, segundo essa interpretação, seríamos convidados a entender que o povo passou porque a maré baixou. E também a concluir que um exército treinado morreu afogado com água no joelho. Eu prefiro acreditar. São dois milagres, concordam comigo? Tem o milagre de Deus fazendo seu povo passar a pé enxuto, porque abriu o mar e fazendo o mar se fechar contra os inimigos, o Deus que se interpõe. Este é um milagre. Na outra versão você tem um milagre de um exército morrendo afogado com água nos joelhos. Eu prefiro acreditar no milagre relatado pelas Escrituras do que no milagre fruto dessa especulação, não é? De corações que teimam em não crer, porque não podem crer, porque são duros e não foram libertados desse endurecimento. E aqui nós temos essa espécie de epílogo, não é? Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu, viu e temeu ao Senhor, viu e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Não é? Então, nesta manifestação da glória de Deus por meio da salvação, corações são revelados, corações que creem, mas vacilam na fé, é o nosso caso, corações endurecidos que agem contra a fé. Mas também nós temos aqui o coração de Deus revelado, sua fidelidade, seu propósito, e também a manifestação do seu poder, do seu juízo e, sobretudo, não é? Do seu amor por seu povo, visto por nós, visto pelos incrédulos também. E assim a glória de Deus vai se manifestando. O povo viu e temeu ao Senhor. O povo viu, olhou para a salvação. Não é o conselho do aqui então profeta Moisés, né, pregando ao povo: não olhem para os egípcios, olhem para a salvação. Olhar para a cruz, para o ato de salvação, nos faz reorientar a nossa percepção da vida inteira. Não é? Olhemos para o ato salvador, para a glória de Deus se revelando na salvação. Nesta obra de Cristo, nós vemos o poder de Deus, vemos sua soberania, vemos a sua graça, vemos seu amor, vemos seu perdão. Não é? Então, voltando àquela pergunta inicial, por que Deus fez o que fez? Qual é o sentido? A resposta: para manifestar a sua glória. E talvez uma outra pergunta surja: mas pastor, por que não manifestar a sua glória nos criando já e nos mantendo no estado de perfeição, nos criando perfeitos e nos mantendo nesse estado de perfeição? Meus irmãos, Deus, nesta hipótese, manifestaria a sua glória pelo seu poder. Sim, seria um ato poderoso. Manifestaria a sua glória por sua bondade, seria um ato bondoso. Manifestaria, sim, a sua glória por meio da beleza disso tudo, da perfeição. Mas nós nunca conheceríamos, nunca seria manifesta a glória do Deus que é glorioso na cruz, do Deus que é glorioso na sua humilhação auto-infligida, do Deus que é glorioso no ato de perdoar, do Deus que é glorioso no ato de resgatar, de mudar o coração que não queria e não o amava, do Deus que nos atraiu para si, com amor eterno te atraí,
quando foi levantado no madeiro, e João comenta, Deus amou assim o mundo, sendo levantado no madeiro. No lugar da extrema humilhação, o Deus de toda a glória revela mais plenamente a sua glória quando se humilhou cabalmente. O ato último de humilhação é o ato último da glória, porque aquela glória só poderia ser revelada assim, e nós só o conheceríamos assim, se Ele assim o fizesse, de modo que faz todo sentido que Deus manifeste sua glória na salvação, porque a salvação mostrou essa face de Deus que nunca conheceríamos, o Deus Senhor, morto pelos servos, em favor dos servos, pelas mãos dos servos, pela culpa dos servos, em amor dos servos. E isso não fala da nossa importância, fala da glória dele. Aleluia, louvado seja o nosso Redentor. Deus seja louvado, porque faz tudo para a sua bendita glória, e isso não é vaidade cósmica, isso é bondade imensa de um Deus que, sendo Ele a glória máxima do universo, se revelou em bondade e mostrou todas as faces desta glória no Evangelho bendito do seu Filho. E eu olho para as minhas lutas, e nós olhamos para as nossas circunstâncias e somos lembrados amorosamente, com um amor e um cuidado que só o Pai perfeito celeste tem. Olhe para a minha salvação, meu filho, minha filha, olhe para a cruz. Você sofre, olhe para o sofrimento derradeiro e para a vitória sobre o sofrimento que meu filho conquistou. Você luta contra o pecado e se entristece, pois olhe para a cruz e você encontrará ali motivos para odiar e abominar o seu pecado. Arrependimento. Olhe para a cruz e a vitória promovida na cruz, já ali, ele bradou, está consumado. Ali ele já disse, a vitória é nossa. E você tem elementos para a fé, para confiar no poder, na soberania, no amor, na santificação que Ele provê em você, para vencer o mundo e o pecado. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, que é alimentada quando olhamos para a glória do Deus crucificado, morto, ressurreto, assunto aos céus, nosso intercessor perfeito, e que virá em grande glória. A glória da vinda dele não é só aquela imagem refulgente, não, a glória está sendo apresentada em todos esses episódios. E aí a gente olha para essa glória na salvação, a fé é edificada, e nós vencemos em nome de Jesus. Portanto, olhar para a salvação é o caminho, meus irmãos, porque olhamos para a glória de Deus. Duas breves aplicações. As circunstâncias nos ajudam a perceber nosso coração e se estamos vivendo para a glória de Deus. Então, diante das circunstâncias que você tem hoje, a forma como eu e você temos respondido a elas, não é? Elas nos amedrontam de alguma maneira. Onde temos buscado o refúgio para esse medo, o refúgio para esta dor, o refúgio para essa tristeza? Onde estão os nossos olhos? Olhe para o Cristo crucificado, morto e ressurreto. Olhe para a glória de Deus revelada assim. Tudo muda, meus irmãos. Nós sabemos que é assim. Em segundo lugar, olhar para a salvação nos mostra a glória de Deus, revelada de forma especial no crucificado, fonte de arrependimento e fé, que dissemos. A vida do cristão é esta. Hoje a sua vida é arrependimento e fé. O que há para se arrepender? Muitas vezes nós sabemos o que há para se arrepender. E por que não nos arrependemos? Porque não olhamos para a glória de Deus revelada no Cristo crucificado, pelo nosso pecado.
É assim que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, se a sua luta é contra um pecado, você vai vencer em nome de Jesus. Não porque você pode, isso não é autoajuda, é a ajuda do alto. Essa foi boazinha, né? Eu vou anotar para usar mais. É a ajuda do alto, é a ajuda da glória de Deus. Você tem elementos não só para o abandono, mas para amar a vida de santidade que Deus tem para você, para servir mais e melhor com os motivos certos e corretos, com a orientação devida no coração. Que Deus, pois, faça assim conosco e que olhar para a glória de Deus na salvação nos mostre todo o sentido do que Deus faz em nós também. Meus irmãos, vamos entoar o hino.